Ok, agora vamos começar. Na última aula, a gente estava falando sobre as sociedades nativo-americanas que foram dominadas pelos espanhóis, né, durante o século XVI, que são os incas, os astecas e os maias. Os maias, na verdade, não, porque os maias, quando os espanhóis chegaram, os maias já tinham entrado em seu declínio, né? Não existia mais a sociedade maia, existia ainda os resquícios, né? Os povos ainda que descendiam da sociedade maia, mas a sociedade estruturada como era, suas cidades, sua política, sua dinâmica, ela já tinha já entrado em ruína já no século X depois de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Incas, astecas e maias. As civilizações Inca, Azteca e Maia foram as mais desenvolvidas da América, no ponto de vista material, ou seja, todo tipo de cultura material, cidades, né, vestimentas, itens de uso pessoal, né, escrita, todo tipo de legado material. Se a gente for contar todas as sociedades nativas da América, essas três foram as que tiveram a maior importância. Também são chamadas de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Elas são chamadas de pré-colombianas porque elas já existiam, né, já tinham uma organização social muito antes da chegada dos europeus, da chegada dos espanhóis aqui na Professor, América. Diga. a gente já não leu esse texto? Ou ainda não? Deixa eu só dar uma conferida aqui. É verdade, só. A gente parou foi aqui na Sociedade Inca. Foi. É que eu tô meio achando estranho, eu tô lembrando Não, algumas tá certo. palavras. É verdade. Tá bom. Desculpe, Davi. Vamos continuar aqui. Nada? Então vamos lá. A sociedade inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, dirigentes e militares, e os camponeses e os escravizados. Né? Aqui a gente tem uma representação em pirâmide da sociedade inca e das suas classes sociais. Lembrando aqui ó, que o imperador ele vai dominar toda a sociedade, tá bom? E o imperador ele vai ser considerado o filho do deus Sol, e por isso ele vai ser venerado como uma divindade. Ou seja, a sociedade inca é uma sociedade teocrática. O que é uma sociedade teocrática? É aquela que o rei, o governante, é considerado um deus, ok? E como deus ele não poderia ser questionado em suas vontades. Logo abaixo do imperador a gente vai ter os sacerdotes, os chefes militares, que vão representar a classe da nobreza aqui da sociedade inca, ok? Descendo aqui mais um pouco a gente vai ter os artesãos, que vão ser responsáveis por todo tipo de confecção de todo tipo de material de uso pessoal, inclusive as armaduras de algodão torcido, que eram muito efetivas nas guerras que os incas travavam, né, contra povos inimigos, contra inclusive povos dominados que se rebelavam. Depois haviam os soldados, né, os contabilistas, que era o pessoal que ia cuidar da economia, os projetistas que iam idealizar as obras arquitetônicas, os funcionários públicos, em sua maioria cobradores de impostos, e os camponeses. Os camponeses poderiam também ser soldados, eles poderiam ser convocados para a guerra, tá bom? E era uma coisa, assim, de certa forma, vantajosa e desvantajosa ao mesmo tempo, porque ele poderia morrer num combate, né? Poderia abandonar sua vida pacífica para morrer num combate, porém ele também teria uma ascensão social, ele teria uma melhora de vida como soldado. A gente vê que o soldado ele está bem acima aqui ó, da classe dos camponeses, né? Beleza. E o que acontece? O Império Inca, ele chama Império não é à toa. Ele se expandiu, ele cresceu, como a gente pode ver aqui, ó, a partir do domínio de outros povos que viviam na região da Cordilheira dos Andes. Né? A gente vê que o Império Inca ele se estende aqui do Peru, da Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia, norte do Chile e o noroeste da Argentina. A capital é Cusco, como está marcado aqui em vermelho. Toda essa região aqui foi dominada pelo Império Inca. Se algum povo se rebelar contra a autoridade do rei, ele vai ser reprimido pelo exército. Só mais uma coisa para a gente lembrar: o Império Inca ele durou de 1450 a 1519, ou seja, foi um império de curta duração.
Ele teve só 69 anos de duração, mas ainda assim ele conseguiu dominar todo esse território aqui do sul da América. Avançando aqui, Davi, se surgir alguma dúvida, pode falar, viu? Viu? Então, beleza, vamos lá. A sociedade Inca. A principal etnia comandada pelo chefe Inca era a Quichua, que habitava uma vasta região à altura dos Alpes da América do Sul, concentrando-se principalmente nos atuais Peru e Equador. Essa etnia Quichua, ela ainda permanece, ela ainda é viva, tem seus descendentes aqui, ó. Eu trouxe uma Pode. imagem, diga. É, o chefe, né, era o Quinchua. Aí tinha vários ou era só ele mesmo? A principal etnia comandada pelo chefe Inca era a Quichua. Não, o que que acontece? É, os Quinchua não era um chefe, não era um cargo político, era uma etnia, era um grupo, entendeu? Que vivia na região. Esse grupo, ele formava é, a maioria assim dos comandados pelo chefe Inca, ou seja, a maioria da população dominada pelo imperador e pelos generais militares incas, entendeu? Ah, entendi. Eu achei que era vários chefes que tinha. Não, a Quichua seria um povo, entendeu? Seria uma população aqui do Império Inca. E eles ainda têm seus descendentes até hoje. Aqui nessa imagem a gente vê, né, uma foto desses descendentes usando ainda vestimentas semelhantes a que eram usadas no período da colonização da América do Sul. Né? A gente vê que é bem característico assim, ó, a roupa deles. Mais um pouco aqui abaixo, a gente vê uma foto aqui da cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é elevada 2.430 metros acima do nível do mar, muito alta essa cidade. Tornou-se muito conhecida em virtude da sua localização e de suas construções arquitetônicas. Muita gente que vai visitar Machu Picchu, né, acaba tendo problemas respiratórios e acaba até desmaiando às vezes, porque o ar aqui, como é muito alto, o oxigênio é muito rarefeito, né? Então fica um pouco mais difícil de se respirar numa altura dessa. Imagina construir uma cidade, isso aqui a gente só tem as ruínas, né, na foto, mas imagina essa cidade no seu auge, imagina essa cidade sendo construída, né? O quão difícil não deve ter sido subir todas essas montanhas aqui, né, da Cordilheira dos Andes para se construir uma cidade dessa. Tá dando para entender, Davi? Sim, tá? Beleza. Agora vamos passar para a civilização asteca, ok? A civilização asteca se estendeu pelo território que vai, atualmente, do centro do México até a Guatemala. A civilização asteca é muito interessante, mais para frente a gente vai ver por quê. Aqui a gente tem a região, né, no mapa, aqui embaixo a gente tem o mapa da América, né? A região aqui destacada, onde se formou o Império Azteca, fica mais ou menos aqui, ó, na divisa da América Central com a América do Norte, ok? A capital do Império Azteca era a cidade de Tenochtitlan, que está aqui marcada em vermelho, está conseguindo ver? Pode tirar uma dúvida? Claro, Esse período que tinha desenvolvido, ele era antes ou era depois de Cristo? bem depois, né? Ah, Aqui seria no século. Ó, a civilização asteca ela se desenvolveu entre 1325 e 1519 depois de Cristo, né? Então, em 1325, a sociedade asteca, 1325 anos depois de Cristo, a sociedade asteca aqui na América já estava se desenvolvendo, né? E entrando no auge da sua civilização, ok? ok. Aqui essa parte aqui é a parte onde se localizou o Império Azteca. E um pouco mais abaixo aqui, ó, na península de Yucatán, a gente tem um território onde vão ficar os maias. Mas os maias a gente vai falar um pouco mais para frente. Ok, desenvolveu-se entre o período de 1325 e 1519, ou seja, o período de duração do auge da civilização asteca é de 194 anos. Pode ser que tenha durado mais tempo,
né? Mas aqui é o período onde ela viveu o seu auge, o período onde ela foi mais é, poderosa, né? Onde ela conseguiu se expandir e se firmar mesmo como uma civilização organizada. E sua população contava com 15 milhões de pessoas no século XVI. Ou seja, quando os espanhóis chegaram aqui no século XVI, haviam 15 milhões de pessoas vivendo só no território dos astecas, né? Como a gente falou aqui no Império Inca, eram 8 milhões de pessoas, né? Então aqui a gente já tem uma, um aumento muito grande aqui na civilização em comparação ao Império Inca, ok? A sociedade asteca. O imperador asteca não era considerado um deus, mas um alto sacerdote e um líder militar. Ou seja, não era uma sociedade teocrática. O que é uma sociedade teocrática? A palavra teo vem de Deus e cracia vem de governo. Teocracia, teocrático, né, é aquele governo, como eu disse, que o governante é considerado um deus. Mas apesar dela não ser uma sociedade teocrática, era um império, né, era um governo imperial muito rígido, muito centralizado no poder e na figura do imperador, ok? Ele era tanto o líder do exército quanto o líder religioso. Ele era o sumo sacerdote, ele era o cargo mais alto da religião dos astecas. O imperador governava seu vasto domínio, auxiliado pelos sacerdotes e pelo exército, que eram considerados a classe nobre asteca. Ou seja, logo abaixo do imperador a gente vai ter sacerdotes e chefes militares, que vão ser considerados a nobreza, eles vão ter mais privilégios que o resto da sociedade, ok? Descendo um pouco mais abaixo a gente vai ter os comerciantes, a gente vai ter os artesãos, né? E por último, aqui na classe mais baixa e mais populada, né, mais cheia de gente, serão os camponeses e os escravos, né, sendo que esses camponeses aqui, ó, eles também poderiam ser convocados para as guerras, para os combates, né, eles também eram guerreiros, ok? E uma coisa, a escravidão na sociedade asteca, ela se dava através dos conflitos militares. Quando um povo era invadido pelos astecas, os prisioneiros de guerra eram levados como escravos, ok? As tribos sob seu poder eram vigiadas e quem se rebelasse era punido pelo exército do imperador. Então não era muita vantagem você se rebelar contra o imperador asteca, né? Ele tinha um exército poderoso que iria reprimir qualquer revolta, qualquer povo, né? Qualquer manifestação que se rebelasse contra as vontades do rei, ok? Do imperador. Os astecas e os maias, eles ficavam juntos? Eles viveram assim num território próximo. A gente vê aqui, né, o território dos astecas e logo abaixo a gente vê o território dos maias. Só que o que acontece? Os maias, eles tiveram a sua dissolução no século X depois de Cristo. Eles começaram a entrar em declínio, já não era mais aquela sociedade rica e poderosa, né, que existia antes. E o Império Azteca ele surgiu no século XIV depois de Cristo, né? Assim, ele surgiu como um império, como uma sociedade forte, firmada, né? Então, assim, são 3 séculos, é, são 4 séculos, né, que separam uma sociedade da outra. Eles não chegaram a conviver juntos como sociedades firmadas. Os maias acabaram e depois surgiram os astecas. Mas assim, bem próximo, tá vendo? O território dos maias, onde os maias habitavam, né? E o território onde os astecas se estabeleceram. Deu para entender? Sim, deu. Beleza. Mas aí os astecas e os maias, eles entravam em, como que eu posso falar? Em guerra, mais ou menos, assim? Eles, entra, Briga. eles entravam em guerra com os povos que eles dominavam, né? Com os seus inimigos militares. Mas não entre si, porque, como eu disse, quando os astecas surgiram, os maias já não existiam mais, né? Sobrou só a população que era descendente dos povos maias, da civilização maia. Mas a civilização maia, com as suas cidades, com seus governos,
com a sua organização social, com o seu comércio, né? Com tudo que caracterizava a civilização já não existia mais. Já não tinha mais a civilização maia, o território dos maias, quando surgiu o território asteca, o povo asteca, como um império. Entendeu? A gente é asteca ou a gente é maia? Não, a gente é brasileiro. Isso aqui são, Ah, isso aqui são territórios da América, né? Como eu disse, o Brasil ficaria mais ou menos aqui. Tá vendo a setinha do meu mouse? tô. Oh, desculpe. O Brasil ficaria mais ou menos aqui. Nessa outra região aqui do lado oposto ficariam os Incas, né? E aqui na América Central ficariam os Astecas e um pouco mais abaixo os Maias. Os nativos brasileiros, né, que são os índios brasileiros, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas é interessante sua pergunta para a gente ilustrar o quão rica, né, eram as civilizações que viviam aqui na América antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, né? Porque assim existiam várias sociedades, vários idiomas, várias culturas. Não era só um povo, não eram os índios da América, né? Eram as várias sociedades indígenas da América. Deu para. Tem em São João del Rei? Não, né? Ou tem? Olha, em São João del Rei existiam sociedades indígenas anteriormente, né? Assim, assim, não tanto quanto nas regiões mais do norte, nas regiões do nordeste, assim, mas existiam sim. Aqui era sim uma região povoada por indígenas, não tanto como eu disse, né? Se a gente for comparar mesmo com as regiões assim da Bahia, de, né, das regiões do nordeste, assim, da região do norte, mas assim existia sim população indígena. Mas essa população ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi ela foi se esmaecendo, né? Ela foi diminuindo cada vez mais à medida que ampliava-se o domínio de Portugal aqui na região de Minas, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Falamos aqui história dos astecas. Descendem de vários povos antigos, principalmente dos toltecas. O que acontece? Assim como existiam os maias aqui na região, né, da península de Yucatán, aqui mais em cima existiam vários outros povos também, não existiam só os astecas, né? E um deles eram os toltecas. Os toltecas, eles vão se desenvolver, né? E eles vão acabar dando origem aos astecas. Os astecas, eles descendem, são descendentes dos toltecas. E aqui vem a história, né, a lenda da origem do Império Azteca. Segundo a lenda, o deus Huitzilopochtli ordenou-lhes que se estabelecessem na terra onde encontrassem o determinado sinal, uma águia devorando uma serpente. Ok? Onde eles achassem esse sinal, eles deveriam procurar um local onde eles encontrassem uma águia devorando uma serpente. Nesse local eles deveriam fundar a sua sociedade. E depois de viajarem 200 anos, é o que diz a lenda, né? Depois de viajarem 200 anos, os astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco, ok? E sobre o lago Texcoco, eles estabeleceram a sua sociedade e criaram uma agricultura baseada nas chimpanas e construíram a sua capital, Tenochtitlan. A agricultura das chimpanas é uma agricultura que é feita onde as plantações são feitas em cima de ilhas artificiais sobre o lago Texcoco, tá bom? Mais para frente a gente vai ver disso. Comentando um pouco aqui essas imagens, aqui a gente tem uma representação de acordo com o estilo de arte asteca, né, do deus Huitzilopochtli. E aqui mais abaixo a gente tem a figura da bandeira do México e a bandeira atual do México. E o que a gente vê aqui no centro da bandeira? A gente vê uma águia comendo uma serpente sobre um cacto. Opa, Davi saiu aqui. Vamos esperar para. Acho que a conexão dele caiu. Vamos esperar. Oi, Davi, voltou? Oh, minha internet caiu. Beleza. Aí voltando, né? Desculpa. Não, que isso. A culpa não é sua, não. Tranquilo.
Aí, como eu vim explicando, Davi, aqui a gente tem a bandeira do México, né? E no centro a gente tem essa figura da águia devorando uma serpente, né? Que é o sinal que o deus Huitzilopochtli mandou para os astecas sobre um cacto. Eles acharam essa figura da águia comendo a serpente sobre o lago Texcoco e fundaram a cidade de Tenochtitlan, que vai ser a capital do Império Azteca. Aqui a gente tem uma imagem da cidade de Tenochtitlan. Sobre essa ilha aqui, ó, a gente vê, né, que ela é cercada por águas, é porque literalmente ela foi construída em cima do lago. E no meio do lago tem essa ilha, né, onde eles construíram a base da cidade, e eles foram ampliando a cidade em ilhas artificiais, né? A gente vê aqui que tem plantações aqui, ó. Essas aqui são as timpanas, né? Eles plantavam em cima dos lagos, em cima dessas ilhas artificiais que boiavam, né, sobre os lagos. Essa representação artística aqui da cidade de Tenochtitlan. Imagina no século XVI, quando os espanhóis chegaram e pensaram, né, a gente chegou aqui no lugar, deve ser só selvagem aqui, se achando, né, os bambambãs, os máximos na história, e de repente eles encontram uma cidade desse tamanho, dessa proporção, né, uma cidade assim, uma maravilha de cidade dessa, né? O que você achou de Tenochtitlan, Davi? Oi? Tá conseguindo ver aí a imagem de Tenochtitlan? Ah, agora eu tô, que antes eu não tava vendo. E aí, o que você acha de uma cidade desse tamanho? É muito bonita. Bonita, né? Imagina. Muito mais Ela desenvolvida. Pode das falar. décadas. É, dos astecas. Muito mais desenvolvida até que muitas cidades europeias, né? Nossa, isso deve ter demorado muito tempo para eu fazer. Muito, muito tempo. E foi aqui em cima desse lago que eles encontraram aquele sinal, né? Da águia devorando a cobra sobre um cacto. Aí eles pensaram, E não, é. Oi? até hoje tem isso? Até hoje tem isso? Não tem dessa forma, né? Porque grande parte da cidade foi destruída. Mas assim, ainda existem vários pontos aqui do Império Azteca, né, que ainda foram conservados, principalmente esses monumentos em forma de pirâmides, né, que até hoje são pontos turísticos. As pessoas viajam para visitar essas essas pirâmides, né, que eram templos religiosos dos astecas. As pessoas que moram lá ainda são chamadas de astecas? Elas são chamadas de turistas, né, Davi? As astecas Ah, mesmo, eles foram extintos. Né? Eles não foram, eles foram eliminados, né? Eles foram dizimados pelos espanhóis. Eles foram mortos, assassinados pelos espanhóis, assassinados pelas doenças que os espanhóis traziam, né, para a América, porque eles não tinham a imunidade, né, a certas doenças. Então muita gente morria de varíola, de tifo. É, eles foram dizimados também pelos espanhóis, porque os espanhóis tinham armas melhores. Né? Eles foram escravizados depois pelos espanhóis, né? Então, assim, grande parte da população asteca acabou sendo reduzida. Mas, assim, ainda existem os descendentes dos astecas, né? O México mesmo, em grande parte, a população do México é descendente dos povos astecas, né? Assim como a gente é descendente dos indígenas, dos europeus, dos africanos, né, que vieram aqui como escravos, né, como negros escravizados. Beleza? Vamos lá. Cultura e religião astecas. Os astecas eles tinham o hábito, Davi, de fazer sacrifícios humanos, ok? A prática de sacrifícios humanos era importante dentro da religião dos astecas, pois era vista como uma forma de agradecimento a um dos principais deuses do panteão asteca, o Huitzilopochtli. Os sacrifícios também poderiam ser realizados em homenagem a outros deuses. Ocorriam frequentemente com a utilização de escravos e prisioneiros de guerra em um ritual que geralmente resultava na retirada do coração da pessoa sacrificada. Ou seja, eles pegavam algum prisioneiro de guerra, algum escravo, né, ou às vezes até alguma pessoa assim da própria sociedade, dependendo da situação, em agradecimento ao deus Huitzilopochtli e também aos outros deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses, mas principalmente ao deus Huitzilopochtli, nas festas do Huitzilopochtli que ocorriam a maior parte dos sacrifícios, né? As festas onde ocorriam
os maiores sacrifícios, né, muitos sacrifícios. E o que acontecia? Eles geralmente seguravam, né, a pessoa aqui, arrancavam-lhe o coração, ainda vivo, a pessoa ainda viva, eles abriam o peito dela, arrancavam-lhe o coração, e com o coração ainda batendo, o sacerdote erguia o coração batendo ainda ao sol, né, em uma oferta ao deus Huitzilopochtli, ok? E o sangue dessa pessoa descia pelas escadas assim, ó, né, gerando uma mancha vermelha assim, ó, pela escadaria do templo, ok? Nossa, parece tinta. Oi? Parece tinta. Mas era sangue humano, né? E eles matavam muitas pessoas assim nessas festas, certo? E era uma Mas forma de... por que estavam? Por que matavam? É. Eles matavam porque eles queriam agradecer ao deus Huitzilopochtli e também aos outros deuses, né, por coisas boas que eles tinham na vida, né? Por exemplo, o sol sempre nasce. Eles acreditavam que o sol nascia porque Huitzilopochtli fazia o sol nascer. Eles tinham medo que se Huitzilopochtli não tivesse os sacrifícios, ele ia ficar zangado e ia fazer o sol parar de nascer, né? Então, para manter o sol nascendo todos os dias, eles sacrificavam pessoas para ter uma boa colheita também, né, para ter um bom clima, para conseguirem uma vitória em uma batalha. Sempre era feito algum sacrifício humano com algum objetivo religioso, né, conseguir alguma coisa dos deuses ou agradecer aos deuses. Entendeu? Entendi. Aqui avançando um pouco mais, os astecas... beleza. Avançando aqui um pouco mais, os astecas eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de pirâmide. Aqui a gente tem uma foto, né, de um templo asteca em forma de pirâmide. Olha o tamanho desse templo. Nesses templos aqui eram realizados os sacrifícios, né? Para manter as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. Ok? Agora, a civilização maia. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu, Davi? Civilização maia. Aqui a gente tem uma representação do território, né, onde viviam os maias, aqui na América Central. A civilização maia floresceu no México, nas regiões da península de Yucatán. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte de terra que se estende mar adentro, né, pelo Mar das Antilhas aqui, ó, é chamada de península, né? Península de Yucatán. E também em Honduras, Guatemala e Belize. Não formavam um estado unificado, constituíam-se numa sociedade de cidades-estados com centros urbanos importantes, como Tikal e Copan. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade, um território, que vai ter o seu governo sozinho. Essa cidade ela vai ter suas próprias leis, seu próprio governante, e ela não vai obedecer a um outro governante maior que ela. Entendeu? Vai ser uma cidade independente. E o que acontece? Na civilização maia, você lembra que eu falei que a civilização asteca tinha um imperador, a civilização inca tinha um imperador, que todo mundo tinha que obedecer esse imperador, né? Inclusive nos incas, esse imperador era um deus, era considerado um deus, né? Nos maias ele era um sumo sacerdote, nos astecas ele era um sumo sacerdote, mas aqui nos maias não existe a figura de um governante central. Existem o quê? Várias cidadezinhas, né, as cidades-estados, cidades independentes, cada uma com a sua lei, cada um com seu rei, com seu governante, né? E essas cidades, elas vão ser independentes. Elas não vão ter que pagar impostos para outra, elas não vão ter que obedecer às leis, né, das outras cidades. Cada uma vai ter suas leis. E o que acontece? Por que o povo maia, então, é considerado um povo? Por que esse território todo é dos maias? Eles não formaram um império, eles não têm um governo unificado. Por que todo esse território é considerado território maia? Porque os maias eles tinham algumas características em comum. Eles falavam o mesmo idioma,
eles tinham a mesma religião, os mesmos deuses, né? Tinham os mesmos costumes. Então, dessa forma, essas características culturais identificavam eles como um povo, né? Como o povo maia, ok? As principais cidades eram Tikal e Copan. Eu destaquei aqui, ó, dá para ver aqui a cidade de Tikal e aqui a cidade de Copan, ok? Calcula-se que a população maia pode ter chegado a 1,5 milhão de pessoas, né? Em todas essas cidades aqui, 1,5 milhão de pessoas. De todas as civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo como um estado estruturado. Eles existiram do século 6 a.C., ou seja, antes de Cristo existir, já existia a civilização maia. Já existiam essas cidades maias aqui, ó. Quando a Bíblia estava sendo escrita, né? O Velho Testamento ainda estava sendo escrito, os últimos livros do Velho Testamento, né? Já existia a civilização maia, aqui já existiam, né? Aqui na América, do outro lado do Oceano Atlântico, a civilização maia estruturada, com as suas cidades, né? Com as suas leis, enfim. E ela durou até o século X depois de Cristo, ou seja, ela acabou antes da chegada dos espanhóis, né? Dos europeus, mas ela durou mais de 15 séculos, né? Então, assim, é muito tempo, 1.500 anos de sociedade maia. Sociedade maia. Tá dando para entender, Davi? Sim, está. Beleza. Aqui, como eu tinha falado, aqui é a região da América Central, né? Aqui abaixo a gente vai ter a região do território maia e aqui acima a gente vai ter a região onde se formou o Império Azteca, ok? A sociedade maia era hierarquizada e no topo da pirâmide social estavam seus governantes. A função dos governantes, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Ok? Então, eram os governantes aqui, ó, os governantes maias, que eles iam ter esse papel de sacerdote também. Assim como no Império Azteca, onde o governante ele vai ser tanto um sacerdote quanto um líder militar, como chefe do exército, ele vai ser o chefe religioso e o chefe do exército, nos maias também vai ser a mesma coisa, tá certo? Então a gente vê muitos pontos em comum entre os maias e os astecas. E por que isso acontece? Porque, em grande parte, os povos que antes formavam o território dos maias, eles acabaram sendo dominados ou fizeram parte do território que futuramente, né, no século XIV, deu origem ao Império Azteca. Ok? Então essa influência cultural, essa carga cultural dos maias acabou sendo transmitida também para os astecas. A gente vai ver muitas características entre essas duas sociedades. Havia sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Interessante a gente pensar que nessa época, como eles já tinham um estado organizado, eles tinham funcionários públicos. Então, quando a gente vai estudar a antiguidade, por exemplo, que a gente fala do Egito, né, e de outros territórios, a gente fala que no Egito surgiu a figura do funcionário público, porque no Egito que vai surgir a primeira classe que vai ser ligada diretamente como uma classe responsável para trabalhar pelo governo, surge no Egito, mas aqui na sociedade maia também já existia, né, essa figura do funcionário público que vai ser o cobrador de impostos, né, o cobrador dos tributos. Os povos que vão ser dominados, né, por cidades maias vão pagar tributos às sociedades que as dominaram, às cidades que as dominaram. Vale ressaltar aqui, Davi, que quando a gente fala de sociedade maia, aqui a gente está vendo várias cidades, né? Cada cidade é uma cidade independente. Tikal e Copan eram poderosas por quê? Porque elas cresceram e dominaram outras cidades ao redor. Então, assim, vamos imaginar aqui, ó, tá vendo aqui a cidade de Tikal. Do lado, a gente tem, logo abaixo aqui, ó, a gente tem a cidade de Naranjo. Vamos imaginar, Tikal, ela invade Naranjo.
Naranjo, ela continua sendo uma cidade independente, ela vai ter as suas leis, vai ter seu governante, mas o governante de Naranjo, ele vai ter que pagar impostos a Tikal. Mas isso não quer dizer que Tikal ela vai formar um império unificado, que ela vai governar todas as cidades, não. Ela vai ter uma influência política sobre Naranjo, entendeu? Ou seja, as cidades maias, elas entravam em guerra entre si. Inclusive, isso é um fator muito importante, tanto na política quanto na religião dos maias, como a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. Ó. E as cidades dominadas tinham que pagar impostos às cidades que as dominaram. Também haviam os camponeses, responsáveis pela agricultura, e os artesãos, que deviam transformar a matéria-prima em objetos úteis. Esses artesãos aqui, ó, a gente pode imaginar que como os povos ameríndios, né, aqui na América, os povos da América, antes da chegada dos europeus, não tinham domínio do metal, esses povos eles se viravam com outros materiais para fazer suas armas, né? Faziam armas de madeira, faziam armas de ossos, né? De qualquer tipo de material que pudesse ser usado para poder fazer uma arma, ok? Pedras, enfim. E com isso eles construíam lanças, construíam tacapes, né? Que é tipo um porrete de madeira mesmo. Assim, todo tipo de arco e flecha, né? Esse tipo de armas que eles usavam. E os artesãos, eles vão ser responsáveis tanto pela criação desse tipo de armamento, quanto pela criação de armaduras que fossem resistentes a esse armamento. Vamos imaginar o tacape, né? Que é um pedaço pesado de madeira que era usado para esmagar, literalmente, os crânios, os ossos, né, dos seus inimigos. Se um soldado maia tivesse usando uma armadura feita por um artesão, uma armadura feita de algodão torcido, né, uma armadura bem grossa assim de algodão, quando o tacape acertasse, ia doer, claro, mas não ia fazer tanto estrago, não ia quebrar tantos ossos, né, não ia machucar tanto quanto machucaria se ele não tivesse usando uma armadura. Então, assim, eles tinham um conhecimento de, de armamentos, né, de armaduras, assim, que era bem avançado. Se a gente for pensar que eles nem dominavam o metal, não tinham nem o conhecimento de como manipular o metal. Ok? Aqui a gente tem por cima, né, os nobres, que onde vai ser representado também a classe dos reis, né, os governantes. Abaixo a gente vai ter os sacerdotes, que vão estar ligados diretamente aos nobres. Os artesãos, como eu já expliquei. Os trabalhadores livres, né? E por baixo os agricultores, que vão plantar aqui e alimentar todas as classes acima. Ok? Os trabalhadores livres aqui seriam comerciantes e tal. História e economia dos maias. A civilização maia, tá dando para entender aí, Davi? Sim, estou. Beleza, tá bom. História e economia dos maias. A civilização maia se desenvolveu durante 15 séculos entre 6 a.C. e 10 depois de Cristo. Assim, quando os espanhóis chegaram à região em 1492, os maias já haviam desaparecido enquanto sociedade organizada, deixando apenas suas enormes pirâmides como testemunho de seu esplendor. Ok? Então, quando os espanhóis chegaram e toparam as cidades, né, construídas pelos maias, as pirâmides construídas pelos maias, eles não encontraram os maias mesmo. Eles encontraram só as cidades construídas. Eles encontraram como se fossem cidades abandonadas, né? Cidades fantasmas, literalmente. No entanto, sua cultura e seu idioma sobrevivem até hoje nessas regiões, como atestam os milhões de descendentes. Apesar do povo maia não existir mais como uma civilização, eles ainda deixaram seus descendentes, né? Eles não desapareceram, eles não sumiram do nada. Ainda existiam, né, os descendentes dos maias que vão acabar, de certa forma, se integrando ao Império Azteca, que começou a se expandir no século XIV. Ao contrário dos incas e astecas,
os maias não organizaram um império centralizado e a população vivia em cidades independentes entre si. Entendeu, Davi? A diferença da organização entre os incas e os astecas para os maias? Não muito. A diferença é o seguinte: é, o Brasil não tem um presidente, Sim, presidente da República, ele tem autoridade sobre o Brasil inteiro, não tem? sim, Pois é. A mesma coisa era no território dos incas e no território dos astecas. Assim, não era a mesma coisa, né? Mas assim, só para você entender. Existia um imperador, uma pessoa só, que ia governar todo o território dos incas. E no Império dos Astecas existia uma pessoa só que ia governar todo o território dos astecas. Entendeu? Entende? entendi. Pois é. Então, beleza. Guarda isso aí na cabeça. Essa pessoa vai ser chamada de imperador. Já nos maias, vai ser diferente. Por quê? Porque não vai existir uma pessoa só para governar todo o território dos maias. Tá vendo aqui o território dos maias? Cada pontinho Sim, é uma cidade, né? Cada cidade vai ter um rei. Esses reis eles não vão, eles vão mandar na sua cidade. Eles não vão, por exemplo, aqui, ó, o rei da cidade de Etzena. Ele não vai governar a cidade de Becan, ele vai governar Etzena, porque Becan já tem o seu rei, entendeu? Cada cidade tem um rei, cada cidade é independente, entendeu? entendi. Nos incas e astecas existe um imperador que vai mandar em tudo. Nos maias, cada cidade vai ter o seu rei. Agora ficou claro? Beleza, então vamos continuar. Davi, aí, como eu disse, eles não tinham esse império unificado, né? Não tinha um Oi, governo só. Tá me ouvindo? estou. Deu para entender essa diferença entre os maias e astecas e os incas? Beleza. Então aqui, ó, o que fazia eles serem um povo só, como eu já expliquei, era que eles compartilhavam costumes semelhantes desde a arquitetura, o idioma e a organização social. E a alimentação deles? A economia deles era uma economia baseada na agricultura, né? E eles cultivavam principalmente o milho, que era a base da alimentação deles, mas também plantavam mandioca, plantavam algodão, que era usado em grande parte na confecção de roupas, né, e armaduras, e o girassol, né, as sementes de girassol que também eram usadas na alimentação. Faziam isso para ir no supermercado? Não, eles não tinham supermercado, como eu disse. Existiam a classe dos agricultores, né, dos camponeses, que vão plantar todo esse alimento, né, para poder alimentar todas as outras classes sociais. Entendeu? E o que que Ah, acontece? entendi. O que que acontecia? Esses camponeses, né, eles tinham que pagar tributos para os seus reis. E esses tributos eram pagos em forma de alimento, né? O alimento que eles produziam, eles tiravam a grande parte deles e davam para o governo. E as classes mais importantes, que nem aqui os sacerdotes, né, os nobres, eles acabavam se alimentando desse tributo, desse imposto que era cobrado dos camponeses. Entendeu? Eles, Entendi. beleza. Eles também criavam aves como peru e patos, ok? Para terminar aqui, Ok. para a gente terminar, a cultura e a religião dos maias. Os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e realizavam festas e sacrifícios para suas divindades. Eles faziam festas para homenagear os seus deuses e nessas festas eles faziam sacrifícios humanos, assim como os astecas, ok? Os maias organizavam milícias que tinham como objetivo capturar governantes ou grandes personalidades de cidades inimigas para que fossem sacrificados aos deuses. Ou seja, imagina que você é o rei
de uma cidade maia e eu sou o rei de outra cidade maia e você é o meu inimigo. O que é que você pode fazer? Você pode reunir o seu exército, invadir a minha cidade, me capturar, né, me levar para a sociedade e me oferecer como sacrifício ao Deus, né, ao Deus que você adora, né? Isso ia gerar o quê? Fama, prestígio, sucesso, reconhecimento do seu povo, né? Todo o povo ia achar assim, nossa, você é o maioral, você conseguiu matar o rei de outra cidade, entendeu? Você matou um inimigo que também era muito poderoso. Sacrificar líderes inimigos trazia grande prestígio para os reis maias. É importante mencionar que, além desse papel político, os sacrifícios cumpriam um papel religioso importante para os homens. Os maias também construíam templos em forma de pirâmides, né, como eu já mencionei, que até hoje podem ser visitados nos países da América Central. Igualmente, por conta da agricultura, eles desenvolveram um sofisticado calendário circular que os permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado ao plantio e à colheita. Então aqui, Davi, é importante a gente lembrar também que os maias eles tinham um calendário que era baseado em ciclos, né? E esse ciclo ele se renovava anualmente. E graças a esse calendário eles sabiam a hora de plantar e a hora de colher, a hora que ia mudar as estações do ano, né? E esse calendário ele é diferente do nosso, porque o nosso calendário ele é linear. O calendário dos cristãos, por exemplo, que começa no nascimento de Cristo, o ano 1 seria o nascimento de Cristo, né? E a gente segue dessa contagem de forma linear. O ano 1, o ano 2, o ano 3, hoje em dia nós estamos aqui no ano 2021, depois do nascimento de Cristo. Os maias, eles pensavam diferente, eles não contavam os anos contando cada ano como um ano que é acréscimo, né? Eles tinham um calendário cíclico. Eles achavam que o ciclo ele começava e terminava, né, do mesmo ponto, só que de uma forma diferente. Tanto é que em 2012, quando eles descobriram uma pedra que era usada como um calendário maia, eles criaram uma teoria de conspiração falando que em 2012, em dezembro de 2012, o mundo ia acabar. Mas na verdade esse calendário, como é um calendário cíclico, ele dizia que no final, né, de 2012 ia se terminar um ciclo, mas ia se iniciar outro, né? Mas aí gerou essa confusão no final de 2012. Davi, nossa aula acabou já faz 1 minuto. Você tem alguma dúvida? Não, agora não. Então, beleza. Na próxima aula a gente vai falar dos índios brasileiros e fazer a correção das atividades da semana passada, ok? Ok. Então, valeu. Muito obrigado, Davi, e até a próxima. Tchau, obrigado você. Tchau, tchau. Valeu.